Hoje a gente vai ouvir essa música que não para de tocar, que é Espresso, da Sabrina Carpenter. Ahn, a gente vai ver o que ela tá querendo dizer com esse lance de espresso. Por que o nome da música é Espresso? Espresso é o café. Por quê? O que ela tá querendo dizer com isso? Vamos lá, vamos analisar. Lembrando que se você gostar desse tipo de vídeo, deixa aí sua curtida, se inscreve no canal que eu tô postando, vou postar mais vezes esse tipo de vídeo, analisando as letras das músicas. E também deixa seu comentário, qual música você quer que a gente analise, qual que é a sua dúvida, que tipo de vídeo você quer ver aqui, beleza? Vamos lá, vamos começar. Então, primeira frase da música vai ser: Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. O que ela está querendo dizer com isso? Now he's thinking about me. Agora ele está pensando em mim. A gente sabe que o about significa sobre, mas quando a gente está falando thinking about me, vai ser não pensando sobre mim, mas pensando em mim. Não precisa falar o about literalmente aqui nesse caso. Sempre o que vai ser mais importante vai ser o contexto. E aí, mais uma coisa que a gente fala também quando a gente está vendo essas questões de música, de série, de filme. Isso aqui acontece muito. Eles cortam um pedaço da palavra para colocar exatamente da forma como ela pronunciou. Ela não falou Now he's thinking about me. Ela falou Now he's thinking about me. Ou seja, ela nem falou esse G aqui e nem falou esse A. Então é por isso. Vai ficar faltando essas letras porque aqui na letra da música tá exatamente como ela falou. E ela não falou nem esse G, porque esse G é mudo, thinking. E o about ela não falou A, falou só about me. Mas é a mesma coisa, a gente sabe o que significa. Agora ele está pensando em mim every night, toda noite, beleza? Na frase de baixo, a gente tem uma coisa que é muito particular de pergunta. Mesmo que não tivesse essa interrogação, a gente saberia que é a pergunta por quê? Porque o sujeito é o it e o verbo to be está antes dele. Então, isso só acontece quando a gente tem uma estrutura de pergunta. Is it that sweet? Ela está perguntando isso. Agora, o que ela está perguntando com isso? O that, além de ser aquele, também funciona como que, ele também serve como uma palavra para indicar intensidade. Então, quando alguém fala assim, caramba, eu tava suando muito. E aí a outra pessoa pergunta para ela, tava tão quente assim? Então, esse tão vai ser esse that. Então, quando ela tá falando, is it that sweet? Ela tá perguntando, é doce assim? Ou seja, ela tá falando sobre ela mesma. É doce assim? Caramba. É no sentido de atrair tanto alguém, porque a gente sabe que o doce, ele atrai, sei lá, atrai formiga, por exemplo. Então, é uma coisa atrativa, né? Então, ela tá fazendo essa meio que analogia desse sweet com ela mesma, porque meio que ela atrai esses caras, entende? O cara fica pensando nela a noite toda. Então, ela tá perguntando pra si mesma, is it that sweet? Caramba, será que é doce assim? E aí ela mesma responde, I guess so. Eu acho que sim. O guess, ele pode ser tanto essa questão de achar, ou também no sentido de adivinhar. Por exemplo, tem muito uma brincadeira em filme, ou então série, sei lá, até clipe de música às vezes tem também. Tá aqui uma pessoa distraída, sentada, sei lá, e aí vem outra por trás e tapa os olhos dela. E aí a pessoa pergunta, guess who? E aí a gente traduz isso como, adivinha quem? Adivinha quem é? Seria essa brincadeirinha. Então esse guess vai poder ser tanto eu acho, eu acredito que sim, e também pode ser adivinha, né? Aqui vai ser utilizado como acho, né? Eu acho que sim, I guess so. O so, uma coisa importante da gente notar. A maioria das vezes, ele é tido como um então. Mas ele não está sendo utilizado como isso aqui. Ele está sendo utilizado como uma forma de você concordar com alguma coisa. Alguém pergunta para você, você acha tal coisa? Aí você fala, I think so. Ou então, se você não concordar, I don't think so. O so é uma forma de você responder esse tipo de pergunta. Ok? Vamos lá, vamos continuar então. Aqui ela fala, say you can't sleep, baby I know. That's that me
espresso. Aqui a gente vai sacar o porquê desse espresso que ela utiliza nessa música. Say you can't sleep. Dizer que você não pode dormir. Isso aqui tá estranho. Say é um verbo. Geralmente você não utiliza os verbos para iniciar as frases no inglês. Não é como no português, por exemplo. A gente pode muito bem fazer uma frase no português. Fui à praia ontem. E com esse fui, já dá a entender quem que foi. Eu fui, mas a gente não precisa falar o eu. No inglês, vai ser necessário toda vez que alguém está praticando a ação. Vai ser diferente quando você está dando, por exemplo, uma ordem para alguém. O que não é o caso aqui nessa frase. Se ela estivesse dizendo assim, say you can't sleep. Diz que você não consegue dormir. Aí beleza, seria uma ordem. Mas não está sendo utilizado dessa forma aqui. Aqui está sendo como se ela estivesse falando assim. Você diz que você não consegue dormir. Então tá faltando um que aí? Um you. You say you can't sleep. Você diz que você não consegue dormir. Baby, I know. Querido, eu sei. Frase de baixo, that's that me. Espresso. E aí esse that's that me significa essa aí sou eu. Essa sou eu. Espresso. Espresso não vai ter tradução, é o nome mesmo, é o nome da bebida, é o nome daquele tipo de café lá. E aí, aqui tá o joguinho do espresso. O cara tava dizendo que não consegue dormir, e aí ela falou que é por causa dela. Espresso, ou seja, ela tá dizendo que ela é como se fosse um café expresso, porque a pessoa que toma um café expresso não consegue dormir. Tá muita energia, é muito forte. Então ela tá se comparando a esse café expresso porque ela deixa os caras sem dormir, assim como o café. Move it up, down, left, right. Switch it up like Nintendo. O que ela tá querendo dizer com isso? Essa primeira frase aqui, ela é bem segundas intenções aqui. Move it up, mexe pra cima, move pra cima. Down, baixo, left, right, esquerda, direita. Mexe pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. Aí você imagina o que pode ser. Frase de baixo, switch it up like Nintendo. Se você conhece desse lance de jogos e tudo mais, você sabe que esse Nintendo Switch é um console, é um videogame que existe. Então ela fez meio que uma brincadeirinha aqui. Essa frase por si só não significa nada. Não existe você fazer essa comparação de mudar alguma coisa, que é o que significa o Switch, mudar, trocar, com o Nintendo. Não faz tanto sentido. Ela só fez uma brincadeirinha porque existe esse videogame que é o Nintendo Switch, mas não vai significar nada. Então seria mais ou menos assim, como troca como se fosse o Nintendo. E aí, por troca, vai depender do que você entende por isso. Troca posição, ou então ela troca de homens. I can't relate to desperation. O que ela quer dizer com essa frase? A gente vai ter que ver, primeiro, a palavra-chave aqui dessa frase, que é o relate. Quando ela fala relate, não tem nada a ver com relatar. Essa palavra relate quer dizer, ela significa quando você consegue se identificar com alguma coisa. Por exemplo, imagina que alguém fala pra você assim, nossa, eu tenho muito medo de cobra. E aí você fala pra essa pessoa, oh, I can relate. Ou seja, eu posso me identificar com isso, eu entendo esse sentimento que você sente aí de sentir medo de cobra. Eu consigo me identificar com isso. Então, esse relate é isso que significa, quando você se identifica com alguma coisa que a pessoa está dizendo, ou então que ela está sentindo. Então, essa frase significa, eu não consigo me identificar ao desespero. Não é uma coisa que eu sinto, geralmente. Então, é por isso que ela está dizendo que ela não consegue se identificar. Segunda frase, a chave aqui vai ser você entender o que significa esse give a fucks. Lógico, isso aqui, sozinho, pode ter uma palavra. Pode ser uma palavra pesada, né? Mas não nesse contexto. Nesse contexto, essa expressãozinha give a fucks vem daquele sentido de você se importar com alguma coisa, de você dar importância para algo. Tanto é que existe aquela expressão, é muito falada em filme, I don't give a fuck. Eu não tô nem aí, eu não ligo, eu não me importo. Então, a gente tem aí sem o I don't, somente o give a fuck. E aí ela utilizou isso para colocar nessa expressão my give a fucks. Ou seja, como se fosse ela falando de a minha capacidade de se importar are on vacation, estão de férias. Ou seja, ela está dizendo que não se importa de uma forma
bem própria que ela criou, sei lá, que ela tá utilizando nessa frase aí. My give a fucks are on vacation. Minha capacidade de se importar tá de férias. Tô nem aí pra você. And I got this one boy and he won't stop calling. Aqui é bem autoexplicativo. Eu tenho esse cara, esse one, ele não vai ser de um mesmo, né? Ela vai dizer só que é uma coisa assim um pouco mais específica. E eu tenho esse cara, mas aí na oração seguinte a gente tem uma coisa bacana. And he won't stop calling. Won't é a forma contraída de will not, ou seja, é o futuro na forma negativa. Então, ficaria mais ou menos assim se a gente traduzisse de uma forma literal. E ele não vai parar de ligar. Só que esse won't, ele também pode ser utilizado num contexto, lembrando, o importante não é a tradução literal, o importante é sempre o contexto. Se você entender isso, ótimo, você traduz da forma correta. And he won't stop calling, a gente vai traduzir mais como e ele não para de ligar. Por mais que esteja no formato de futuro, a tradução disso aqui tem um contexto de presente mesmo. Ele não para de ligar. Próxima parte, when they act this way. I know I got him. When they act this way, aqui a gente tem o act, que é tanto pode ser o verbo agir, quanto pode ser também o verbo atuar, quando a gente fala de atores e atrizes. Então aqui ela está dizendo, quando eles agem dessa forma, this way, dessa forma, desse jeito, I know I got 'em. Esse am é a forma contraída do them. Essa seria a forma completa. I know I got them. Mas ela fala de uma forma mais casual, de uma forma mais junta, fazendo juntando essas palavras, utilizando também alguns tipos de contrações. Então aqui esse am é a mesma coisa que o them. Então eu sei que eu peguei eles, eu sei que eu fisguei eles. É isso que ela está querendo dizer com essa frase. I know I got them. Eu sei que eu fisguei eles, eu tenho eles na minha mão. Too bad your ex don't do it for ya. Aqui a gente tem logo de cara aquele ya, que nada mais nada menos é um you. É só uma forma de falar o you. Então, se você vê esse ya, pode ter certeza que é a mesma coisa que o you. Outra expressão que a gente vai ter é o too bad. Too bad, se você traduzir isso aqui fora de contexto de uma forma literal, isso aqui você vai traduzir como muito ruim, ou então tão ruim. Mas aqui não é esse o caso. Aqui está sendo utilizado como too bad no sentido de que pena. Que pena que sua ex não faz isso pra você. Ok? É isso que ela está dizendo aqui com essa frase. Agora, essa expressão aqui, don't do it for ya. Isso aqui quer dizer uma outra coisa também. Não sei se ela quis utilizar esse segundo sentido que isso aqui tem. É quando você está dizendo que alguma coisa não serve para você. Então, se ela estiver utilizando dessa forma um pouco mais figurada, esse don't do it quer dizer não serve para ele. Então, que pena que sua ex não serve para você. Pode ser isso também que ela está querendo dizer aqui. Também tem esse sentido, mas aí vai ser uma forma mais de gíria. E claro, mais uma questão aqui de gramática. Your ex, já que ela está falando para um cara, a ex dele vai ser o quê? Vai ser uma mulher. Então, seria aqui um she. E a gente sabe que para she, a gente não usa don't. A gente usa o quê? She doesn't. She doesn't do it for you. Mais uma coisa que em música, em filme, vai estar incorreto, mas a gente sabe qual que é o correto. O correto é o doesn't, para he, she e it. Walked in and dream came true it for ya. Por que que isso aqui tá tanto junto com o hífen, quanto também tá com esse ed? Esse ed, a gente sabe que a gente utiliza isso aqui para colocar um verbo no passado, os verbos irregulares. Mas dream came true, isso aqui não é um verbo. O que acontece? Ela está transformando essa expressão dream came true, que significa um sonho se tornando realidade, um sonho que se torna realidade. Ela está transformando isso num verbo. Lógico que esse verbo não existe, é só uma forma que ela inventou de falar isso. Walked in vai ser você entrou em algum lugar. Lógico que dá a entender também por causa do walk, que é você entrou caminhando, mas a tradução mais ou menos seria entrou. Então ela está falando I walked in, eu entrei, e o quê?
Como a expressão dream came true é um sonho que se tornou realidade, ela transformou isso em verbo, então ficou eu entrei e sonho que se torna realizei isso pra você. Ela transformou isso num verbo. Esse verbo não existe, mas ela utilizou isso aí pra ficar, para soar legal, pra soar bacana na música. Então, é isso que significa. Eu entrei e transformei seus sonhos em realidade. Lembra que ela falou antes que pena que sua ex não serve pra você, não faz essas coisas pra você. Então ela entrou na vida dele e começou a tornar os sonhos dele realidade. Soft skin and I perfumed it for you. Isso aqui vai ser um verbo realmente. Esse verbo aqui existe, que é o verbo perfumar. Soft skin, pele macia, pele suave. Esse soft ele tem essa ideia sempre de suave, macio. Skin é pele, pele macia. E eu perfumei, perfumou o quê? Ela pra você. Esse it vai ser o ela, a pele. E eu perfumei ela pra você. I know I Mountain Dew it for you. Aqui você vai precisar ter um pouco de contexto para entender qual que é essa frase. Qual que é a tradução dessa frase. Porque aqui a gente tem o Mountain Dew. Isso aqui é um refrigerante. Apesar da gente, pelo que eu vi na internet, a gente tem aqui também o Mountain Dew, mas ele é originário dos Estados Unidos. Ele é vendido lá. E ele tem, meio que nesse slogan, nessa propaganda dele, meio que uma coisa que, uma ideia de que dá energia pra você. Então a gente volta para aquele lance do espresso. E é ela dizendo que ela é como se fosse um café, deixa os caras a noite toda acordado, porque fica pensando nela, então, assim como o café faz também. E aí, ela utilizou agora, ao invés do café, utilizou o Mountain Dew, que é esse refrigerante que dá energia também, tem bastante cafeína e tudo mais, é bem cítrico, então ela está utilizando mais uma vez essa ideia de dar energia. I know I Mountain Dew it for you. Seria mais ou menos como eu sei que eu dou energia pra você, que eu te energizo. That morning coffee brewed it for you. That morning coffee, a gente pode traduzir como aquele café da manhã, ou então aquele café de manhã. Tá mais para aquele café de manhã, aquele café matinal, porque o café da manhã é uma refeição. E aqui ela não tá falando da refeição, ela tá falando só do cafezinho mesmo que você toma ali pela manhã. Somente isso, não o breakfast. Breakfast é a refeição, o café da manhã. Não é isso que ela está se referindo aqui. Então você pode pensar isso aqui como aquele cafezinho pela manhã, brewed it for you. Brewed it vai ser a forma como você fez esse café. Que é, por exemplo, você passou esse café, seria aquele café mais ou menos filtrado, por exemplo. Você despeja a água em cima do filtro e aí aquele café vai ser filtrado, vai ser passado. Então, é mais ou menos isso que ela está dizendo. Aquele cafezinho matinal, I brewed it for you. Eu passei ele para você. One touch and I brand newed it for you. Mais uma vez, ela está pegando uma expressão que sim, existe. Brand new, isso aqui existe. Mas ela, novamente, transformou isso aqui num verbo. Dá para fazer isso, mas ela utilizou só porque é música. Ela tem essa liberdade poética para fazer dessa forma. E o que significa brand new? Brand new é uma coisa que é nova em folha. Se eu falar só new, beleza, ela é nova. Se eu falo brand new, é que ela é novinha em folha, zerada, ok? E aí, qual que é a tradução disso? Só que eu deixei novo em folha para você. Mas deixou o que novo em folha? Aí você para pensar o que é que ela está querendo dizer, qual que é a conotação que ela está a dizer. Ela deu só um toque lá e renovou para ele, deixou novinho em folha. Aí ela vai repetir o refrão mais uma vez e ela continua. Frase bem autoexplicativa. I'm working late. Isso aqui é a forma de você falar. Eu estou trabalhando até tarde. Cause, que a gente sabe que é o because, I'm a singer. Porque eu sou uma cantora. É isso que ela está dizendo. Eu estou trabalhando até tarde porque eu sou uma cantora. Oh, he looks so cute, wrapped around my finger. O que ela quer dizer com isso? Aqui a gente tem mais uma expressão. Wrapped, round. Mais uma vez a gente tem aquele apóstrofe que quer dizer around. Tem uma letrinha aqui que ela não falou, então por isso que está faltando. Wrapped around my finger. Essa aqui vai ser a expressão. O que significa isso? Literalmente, isso aqui significa... A gente tem aqui o verbo wrap, que é o verbo enrolar alguma coisa. Então a gente tem
enrolado, já que aqui está no passado, wrapped. Around my finger. Isso aqui literalmente quer dizer em volta do meu dedo. Enrolado em volta do meu dedo. Qual que é a tradução para isso? Não dá para você traduzir isso de uma forma literal. Você tem que traduzir isso pelo contexto. Isso aqui é uma expressão que vai ser o equivalente para a gente no português, como a pessoa está aqui na palma da minha mão. Vai ser isso que ela quis dizer aqui. Esse vai ser o intuito dessa wrapped around my finger. Na palma da minha mão. Eu tenho aqui todo o controle sobre essa pessoa. O restante da frase. Oh, he looks so cute. Ah, ele parece tão fofo, tão bonito. Aqui tá mais para bonito. É uma forma de você utilizar esse cute, que também significa fofo, né? Mas tá mais para bonito aqui. Ah, ele parece tão bonito. Wrapped around my finger, aqui na palma da minha mão, sob o meu controle. My twisted humor makes him laugh so often. O que ela tá querendo falar com esse twisted? Twist, isso aqui é um verbo. Tô até aí. Twist é o verbo torcer alguma coisa. Então, tanto pode ser torcer realmente de uma forma mais literal, quanto pode ser também quando você conta uma história que não é bem verdade, você está twisting the story, você está distorcendo a história, ok? Então, tanto pode ser torcer quanto distorcer. O distorcer vai ser o que ela vai utilizar aqui, porque ela está falando de humor, ou seja, capacidade dela de ter um bom humor, de fazer piada e etc. Então, quando ela diz my twisted humor, meu humor meio distorcido, sei lá, ela faz umas piadas meio pesadas, ela tem um humor meio zoado. Makes him laugh so often. Bem literalzão aqui. Faz ele rir muito frequentemente, com muita frequência. My honeybee, come and get this pollen. Aqui a gente vai ter uma expressão que, dependendo da ordem que você utilizar, vai significar duas coisas diferentes. Aqui a gente tem a palavra bee, que significa abelha. Mas, já que tem esse honey aqui do lado dela, né, atrás, anterior, não vai ser meu mel de abelha, como a gente leria na ordem do português, uma coisa após a outra. Não, vai ser diferente. Quando você coloca algo antes do que você realmente quer dizer, que é no caso aqui a abelha, então você está falando o quê? Minha abelha do mel, ou seja, minha abelha produtora de mel, seria mais ou menos assim. Agora, se fosse o contrário, my bee honey, aí ela não estaria falando minha abelha, ela estaria falando meu mel de abelha. Aí sim faria sentido, mas aí você teria que inverter as posições das palavras. Dessa forma como está aí, minha abelha, sei lá, produtora de mel, minha abelha de mel. É isso que ela está querendo dizer com isso. Come and get this pollen. Que come and get, vem aí, pegue. Esse pólen, no caso, ela está dizendo que é ela mesma, né? Vem aí, pega ela. Depois dessa frase, ela vai repetir mais algumas vezes o refrão e vai ter o fim da música, não vai ter nada de novo. Dá para perceber com a letra dessa música o quanto ela quis utilizar algumas expressões criadas por ela, ela transformou algumas coisas que não são verbo em verbo, assim como a gente faz no português também. Como também ela deixou bem explícito aí essa capacidade dela de utilizar essas segundas intenções nessas frases. Ela coloca sempre esse meio duplo sentido nas frases que ela está falando para a gente meio que, será que ela quis dizer isso ou será que ela falou de uma forma mais literal? Você já sabia que essa música tinha esse significado? Deixa aí nos comentários se você já sabia e qual outra música você quer que eu faça a análise. Lembrando que se você quiser aprender dessa forma, bem analisado, bem detalhado, eu dou aulas particulares de inglês, é só você me chamar lá no meu Instagram, @boradeenglishnbr. Lá na bio vai ter o link para o meu WhatsApp, você fala direto comigo lá e aí eu te passo todas as informações. Bora de English!